Olá, meus amigos! Estamos de volta para mais um episódio do podcast Ponto de Pergunta. Nossa convidada de hoje, nossa colega jornalista Suzy Monteiro. Ela é CEO da revista Meu Condomínio e criadora também da revista, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa tendência, né, que vem sendo escolhida por tantas famílias para viver, que são os condomínios, e também vamos falar sobre regras de convivência, um assunto tão importante nos dias de hoje, né, Frânio? Sim, é importante e até polêmico, né, Liliane? A gente viu aí nos últimos dias, nos últimos meses, muita confusão envolvendo condôminos, envolvendo os síndicos, né? Isso tudo vai ser Exatamente, esclarecido hoje. exatamente. Inclusive tem sido muita pauta, né, dos Uhum. telejornais. Suzy, seja bem-vinda, Ai, querida. obrigada, queridos. Um prazer estar aqui com vocês, Frânio, Lili. Assim, muito bom. Tá falando sobre condomínio, que é uma paixão nova minha, mas também muito bom estar aqui com vocês. Eu queria começar te parabenizando, porque foi uma nova tendência, né, que surgiu, e aí você veio nessa leva aí, trazendo tanta informação relevante que a gente vê que hoje é necessário, né? Suzy, eu queria que você começasse falando pra gente como é que é o cenário em Campos hoje, dos condomínios. Bom, Campos hoje ele tem assim quase cerca de 800 condomínios entre comerciais e residenciais, né, horizontais e verticais, né, que são aqueles condomínios de casas e também os condomínios de apartamentos dos mais variados padrões. Então tem os condomínios populares, tem os condomínios de alto padrão. Então, assim, é bem variado, né? E é impossível hoje alguém que não more ou que não conheça alguém que more ou que trabalhe em um condomínio, né? Então, assim, é uma Verdade. Mas realidade. esses 800 são completamente prontos, já habitáveis. Sim, Habitáveis. já Mas tem, e a circulando. atividade? Tem quantos? Em Em construção, em obras. obras? Então, assim, é difícil a gente falar de quantos condomínios tem Uhum, em construção, mas a uhum. gente hoje, por exemplo, tem de bairros planejados, em 6 bairros planejados que estão sendo construídos em Campos. E obras a gente tem o tempo todo. A gente tem alguns pontos que estão sendo mais visados no momento, então, final do 28 de março, dobrando direita lá para o lado do Cidade Jardim e tal, Pilinca ainda é o, né, Uhum, a uhum. galinha de ovos de ouro, vamos Uhum. dizer assim. Mas a gente tem também uma área aqui em Campos que está muito valorizada e que vai ser ainda mais valorizada com algumas mudanças que vão Onde, por acontecer exemplo? ali atrás do Shopping Partage, né? Então aqueles Que já tem condomínios, Sim, já vários, já né? tem tem, Um vários padrão um pouco ali. mais elevado. Isso, e ali tem de alto padrão, mas tem também condomínios populares, né? Que é Uhum. um que era o maior, até pouco tempo, o maior condomínio né, da América Latina, foi por muito tempo, que é o Recanto das Palmeiras. olha, Ali atrás do Shopping Estrada, tem vários condomínios, vários. inclusive tem o Parque dos Cristais ali, né, que tem o Onyx, a Marinha. Então, assim, tem vários. Ali é uma área com muitos condomínios e com é, potencial para crescer ainda mais, porque a área tem para fazer outros, Uhum. tem condomínios e, aí e centros de compras, por exemplo, que estão sendo construídos ali. Então, ali é uma área também que é muito valorizada, né, e visada para ser construída, Sim. construídos novos empreendimentos. Agora, você falou em bairro planejado. Bairro planejado entra como condomínio? Sim, porque ele não é um bairro que você vai construindo uma casa, outra casa, aí depois que fez, né, tem várias casas, aí sim que chega um equipamento público ou alguma coisa assim. O bairro planejado, ele já está pensado do que ele vai ter ali. E muito geralmente, ele primeiro vão os equipamentos públicos, né? Então vai uma escola, vão também comércios, né? Que básico que você precisa, e as casas vão sendo construídas também mais ou menos de um mesmo padrão,
né? Então, assim, ele é pensado antes, né? Ele é discutido ou deveria ser, com a prefeitura. Então, qual o transporte que chega ali, qual é o impacto que aquele bairro, a previsão de quantas pessoas morarem ali em 5 anos, em 10 anos. Então, tudo o isso governo promover a infraestrutura básica. Né? É diferente de você vender um loteamento e aí ali vender o sol e ali vai fazendo o que quiser. Sim. Se alguém quiser comprar, fazer um supermercado, fazer um comércio, fazer uma casa, o que for, vai fazendo, né? E depois que vai tentar solucionar ali as pendências que acontecerem. E no passado, acho que agora nem tanto, mas no passado a gente já viu alguns problemas que surgem, né? A partir dessa falta de estrutura. Isso depende muito do perfil, né? Do condomínio, no caso dos moradores, para saber se, por exemplo, antigamente era importante ter um ponto de ônibus próximo, era importante ser perto do centro. Hoje a gente vê que está se espalhando mais, como você mesma explicou aí. Porque assim, perto do centro, que a gente vai ao centro fazer uma compra, uma farmácia e tal. O delivery facilitou isso demais. Né? E os tempos são outros, né? Os tempos são outros, né? O próprio comércio precisa estar se adaptando a essa nova realidade. E então isso já é um facilitador. O transporte ainda é um problema, por exemplo, esse local ali que eu falei, atrás do shopping, é um local que é um problema crônico desde a criação de transporte, porque salvo engano, ônibus, van e tal, param ali no shopping mesmo. Então ainda tem aquela... Na rodoviária. Tem que andar. No caso da rodoviária também, lá atrás. Não, ele passa em frente ao shopping mesmo. E aí quem vai pro Royal, pro funcionário, sim. Tem que ali andar um pedaço. Né? Existe até um projeto dos condomínios se unirem ali e ter um transporte próprio, alguma coisa assim, para facilitar esse acesso. Interessante. Lá do outro lado também, né? Atrás da rodoviária, também tem que andar um pedaço bom até chegar aos condomínios. Enfim, eu acho que o poder público vai ter que agora se adaptar a essa nova realidade, né, dos condomínios. Eu acho que já vem se adaptando, né? E mais ainda, isso que eu quero dizer, sim, né? aperfeiçoar. É um trabalho conjunto, vai ser um trabalho, tem que ser um trabalho conjunto, né? O que acontecia, né? Às vezes as pessoas achavam, até pouco tempo, que condomínio é coisa de condomínio, como se fosse uma coisa menor, assim como tem, quando às vezes tem uma discussão, uma coisa que chega para a segurança pública e tal, é briga de vizinho, é uma coisa menor, mas não é. Os condomínios são mini cidades, né? Eles têm regras próprias, lógico que uma lei, o Código Civil é o que rege a lei dos condomínios, eles têm as convenções, têm os regimentos internos. Nós também, o Código Civil é que rege, está tendo uma reforma na Câmara Federal sobre o Código Civil, muita coisa específica para condomínios. Mas hoje é uma realidade que o governo precisa, os governos, né? Isso não é uma questão municipal ou estadual. Os governos precisam olhar com mais atenção para os condomínios, né? Porque o impacto que aquele ecossistema traz para a cidade é muito grande. Verdade. Até porque o Brasil todo tá nessa tendência, né? Então, mas você tocou nesse assunto aí da segurança e a gente é inevitável, a gente, né, não lembrar daquele caso que aconteceu. A gente sabe até de casos menores que acontecem, mas um que comoveu muito a cidade foi aquele caso que aconteceu no condomínio no ano passado, que acabou resultando, né, naquela tragédia que um morador acabou sendo assassinado. De lá para cá, o que foi feito em termos assim, de que mudou nessas regras, o que mudou a gente sabe que ele foi preso, mas o que mudou assim nessas regras para evitar que esse tipo de coisa aconteça, né? Ele era subsíndico, né? O rapaz que faleceu, acompanhei esse caso desde o início, fui para o IML com o síndico, que ele me chamou lá, ele gravou comigo, pediu para eu repassar para coisa, porque além da revista, a gente tem site, as redes sociais e temos um grupo de WhatsApp com 180 síndicos, são mais de 500 condomínios, e ali a gente troca informações e tal.
Eu não sou síndica, né? Então estou ali só como mediadora. E a gente, a partir dali, eu já vinha conversando com o comandante do 8º BPM, desde o ano anterior. O caso, né, o homicídio faz um ano agora, em fevereiro. Mas eu já vinha conversando com ele, porque eu tinha visto uma experiência muito interessante no Espírito Santo, que eles têm lá o condomínio seguro. A PM vai a vários condomínios, faz palestras, né, tem um grupo de WhatsApp que os síndicos têm contato direto com a Polícia Militar. E aí, quando aconteceu isso, eu conversei com o comandante, a gente estava tentando marcar uma reunião e tal, mas nunca ninguém tinha agenda, porque era uma coisa que podia ser feita a qualquer momento. E aí ele prontamente pediu para marcar, né? Pediu para eu marcar e levar uns síndicos lá, eu levei. A gente criou, a pedido dele, um grupo de WhatsApp. Hoje os síndicos têm um grupo de WhatsApp diretamente com a PM. Ah, que bacana! Então, assim, aconteceu alguma coisa, lógico que eles ligam para o 190, mas colocam ali no grupo também. Então, às vezes tem uma viatura mais perto, a PM já direciona aquela viatura para fazer o atendimento do condomínio. Além disso, a gente levou esse assunto também à Câmara. Os condomínios também repensaram a maneira de fazer. No nosso evento de novembro, o síndico esteve lá e falou justamente isso, o que aconteceu no condomínio, porque foi muito traumático, né? Muito. E aí ele falou que, por incrível que pareça, os condôminos acabaram se unindo mais ali naquele, né, diante daquilo tudo que aconteceu. Mas o que eu sempre tenho falado, conversado com eles e falo assim, e isso vale para condomínio, e saindo um pouquinho, acho que vale também para a questão de violência contra a mulher, né? Às vezes a gente sempre fica achando que vai dar uma chance, que vai resolver. Não, infelizmente não vai. Ou que isso aqui, às vezes começa com uma coisa pequena, né? Não é nada demais. Dessa vez aconteceu, vamos relevar. Não pode relevar. Qualquer caso de violência, ele tem que ser levado a sério, por menor que seja. Condomínio, muitas famílias, isso não é uma coisa que aconteceu só aqui em Campos. Eu vou muito evento fora. Fui um evento de uma síndica da Barra da Tijuca que falou que o maior problema do condomínio dela, qual era? Idosos abandonados pelos filhos. Que, gente, com dinheiro, mas que filho cresceu, foi morar fora, não sei o quê, e que ficavam ali pessoas de 70, 80 anos, sozinhos, passava mal, ninguém sabia, se morresse, até localizar um filho, uma coisa, era uma dificuldade. Você vê, cada um que tem um problema, você nunca pensa nisso, né? E assim, o condomínio não é depósito nem para familiar que tem problema, porque se ele tem um problema, ele não pode morar sozinho. Sim, claro. Né? Porque você não pode terceirizar uma coisa que você não quer para si. Exatamente. Então, se ele tem problema, que ele seja cuidado, né? Lógico, ninguém vai abandonar ninguém. Se ele tiver que morar, bota uma pessoa para morar com ele, né? Tem que cuidador, não é alguém tem que tomar conta. Não é o condomínio, assim como época de férias tem muito problema de criança que fica solto em condomínio. Sozinha. Condomínio não é babá, o zelador não é babá, o síndico não é babá. Porteiro, muito menos. Muito menos. Teve até um caso recente, que eu acho que foi em São Paulo, das duas meninas, dois adolescentes na piscina. Foi recente isso. A menina acabou se afogando, porque acha que de repente, porque já tem 14. Não, gente, os imprevistos acontecem. Aconteceu com ela. Acontece, parece que ali teve até uma brincadeira infeliz, né, das colegas, que é uma outra coisa. A criança não pode ir para piscina sozinha, não pode ir para elevador sozinho. Então, assim, a gente precisa chamar para si a nossa responsabilidade. Dá trabalho? Dá. É cansativo? Mas é nosso. Então, sim, se a criança é nossa, a gente que tem que tomar conta. Né? Se o idoso é nosso, a gente que tem que tomar conta. E se a pessoa com problema é nossa, infelizmente é a gente que tem que tomar conta. O condomínio não tem que ter essa responsabilidade, nem a pessoa ficar morando lá, né?
fazendo o que bem entende pode deixar que se tiver que pagar alguma coisa eu resolvo, mas tem coisa que não assim. tem não tem preço, preço, exatamente, como foi o caso aí. Acho que todos nós sabemos disso, acho que foi em Goiás, não sei, recentemente uma mulher, uma moradora, desapareceu no condomínio, né? Sim. Aquilo também ainda é um mistério. Né? Mas é isso, eu queria dar esse exemplo, queria te perguntar, até que ponto o síndico atua e até que ponto vai para a esfera judicial? Eu acho que bom senso em qualquer momento, né? Mas às vezes, e aí volta para isso que eu falei, de você tentar insistir em uma coisa que já está, né, tendo problema. Ela ali, pelo que eu vi, ela já tinha falado várias vezes que estavam apagando a luz dela. Então, assim, lógico que a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente, né? Porque a gente sempre acha que quem morre é o outro, que o problema é o outro. Sim. Mas acontece, né? A gente vive hoje em um mundo que as pessoas estão muito ariscas, muito, né, no fio da navalha ali. Então, assim... Quem tem tolerância, mais paciência, né? Então, é preciso ter esse cuidado. Né? O síndico, ele tem a atuação dele, como eu falei, tem o regimento interno, tem a convenção que ele age ali. Tem condomínios que não têm condições, lógico, de ter um departamento jurídico fixo, mas ele, tendo uma dúvida, ele tem que contratar uma consultoria, né? Um jurídico é fundamental, né? Porque toda decisão que ele tomar ali, ele pode ter uma consequência judicial. O síndico hoje não é mais aquele perfil, acabou, aquele perfil que aposentou, aí não tem o que fazer, vou ser síndico, vai tomar conta dos probleminha outros, aqui, vai olhar jardim, não tem jardim hoje para olhar, não tem... o síndico hoje, ele é um administrador, mas ele é um administrador master, porque existem administradoras também. Quantidade de documentos, de pagamentos que os síndicos têm que fazer é enorme, né? E, além disso, eles têm que, por exemplo, funcionário terceirizado. Mesmo eles tendo os terceirizados, o síndico tem que saber, e ele pode ser corresponsável, condomínio corresponsável, se a terceirizada não pagar o E-Social, não declarar ali no E-Social, não fizer o pagamento do FGTS, o repasse para o INSS. Então, isso tudo ele tem que acompanhar também. Então, ele é um gestor de humanas, né, e um administrador para saber se tudo aquilo está funcionando. Quer dizer, até o perfil desse profissional ele mudou também. Mesmo ele sendo um síndico morador, eu sempre falo, ele pode ser profissional, ele pode ser morador. Mas ele é remunerado? Sim, ele só não pode ser amador. Existem síndicos que são, acho que pouquíssimos hoje, que só troca pela taxa, né, do condomínio. Muitos são remunerados. A gente tem no nosso grupo, por exemplo, síndicos que têm 30 condomínios, né? Até porque é um trabalho, né, gente? Dá trabalho. Que é um trabalho que praticamente as pessoas acham que 24 horas o síndico tem que estar ali. E às vezes, Suzy, as pessoas deixam de... porque tem coisas que dá para se resolver com diálogo, né? Às vezes uma questão envolvendo uma criança, um animal, alguma coisa, dá para você conversar com o outro e tentar chegar a um denominador, mas as pessoas já querem... resolver de outra, ou direto no síndico, né? Ou passa tudo resolver pra ele. Verdade. Agora, uma curiosidade, ainda falando de confusão, né? Como é que fica a questão de som e de barulho? Barulho interno nos apartamentos, casais, como é que isso funciona? Tem norma? É a norma que vale, né, para todos, né? Primeiro, som acima de 22 horas e tal. Mas, antes de 22 horas, então eu posso fazer qualquer barulho? Não. Porque se estiver incomodando, se tiver um som alto, qualquer horário, a pessoa pode reclamar. Se for uma coisa
só entre 2 apartamentos, só está atrapalhando um apartamento, o vizinho ele tem que conversar com o outro vizinho. Se for uma coisa que está atrapalhando o condomínio todo, aí ele comunica ao síndico, né? Ele alerta os síndicos, no caso, se não for o síndico morador, né? Então ele não vai estar ali o tempo todo. E ele vai, né? E o síndico vai acionar a pessoa, vai primeiro conversar, tendo reincidência, ele faz uma advertência, né? Tem todas umas regras. Essa questão, né, do namoro mais alto e tal, sempre é, né, um problema, né? E aí, de vez em quando, o pessoal faz, que é piada. Muito pertinho muito também, pertinho e tal. Porque tá reclamando, porque a mulher é mal amada, não sei o quê. Mas você imagina, você tá com seu filho lá, 5 horas da tarde, sabe? E tem um casal que não quer. Né? Então, o direito é o que você falou, questão de bom senso. Sim, o direito da gente vai até onde começa o direito do outro. Às vezes você está com uma pessoa idosa, às vezes você está com uma pessoa doente, sim, uma né, visita, em casa, uma vizinha, uma visita, né? Então ou coisa, ou tá... Aí, vai fazer o quê se o cachorro não para de latir? O cachorro tem que latir. Na verdade, né, criar um cachorro em apartamento já é uma coisa complicada. A gente sabe que o pet hoje faz parte da família. Mas a gente também tem que saber que às vezes tem gente que cria cachorro grande em casa, num apartamento já vi, é ruim até pro cachorro, mas nem sempre ele obedece também. E às vezes obedece mais do que os da família mesmo. Verdade. Não, com certeza. Pegando ainda nesse gancho que o Frane falou, a tecnologia tem ajudado muito os condomínios. A gente já viu, como você mesma citou, questão de violência contra a mulher. A gente já viu, né, que teve aquela violência, aliás, vários casos, né, que foi através de câmeras internas que conseguiu comprovar. Questões que acontecem com as crianças, como foi o caso dessa jovem, e outros também. Os condomínios, em geral, já estão usando a tecnologia? Sim. Em Campos também? Eu acho que quem vai morar em condomínio, ele quer 2 coisas, né, básicas. Uma é segurança, que esse é o primeiro, e depois está também ali entre os seus, né, enfim, você ali acaba criando seus filhos e tal, você quer estar num lugar, se não for a segurança só física, mas também de estar com pessoas que você conhece, que você vai ter uma relação para o resto da vida. E a tecnologia hoje, ela é uma aliada fundamental para qualquer condomínio e para qualquer imóvel, até para quem mora em casa de face de rua, né? Também hoje não é nem tão caro mais botar uma câmera, né? Zona rural para qualquer lugar. Qualquer lugar, Zona e chega rural, aqui no seu telefone, você consegue controlar. E Campos tem, assim, a gente tem várias empresas que lidam com isso, a gente tem vários condomínios que usam essa tecnologia, reconhecimento facial, leitor de placa, além, né, mas aí nada, a tecnologia é super importante, mas nada substitui também a atenção de quem está ali na ponta, né, ou do porteiro, né, no caso a gente tem muita portaria remota aqui também, que hoje já é uma realidade, mas também não adianta ter a portaria remota se o próprio condomínio não seguir as regras que tem que seguir. Né? Então, essa atenção também, ano passado, acho que foi em julho, a gente trouxe um especialista acreditado pela Polícia Federal para falar justamente isso. Tem lá o reconhecimento facial, tem a tecnologia e tal. Mas, às vezes, está passando um carro ali toda hora e tem um negócio estranho. Então, o porteiro, se tiver porteiro, o porteiro tem que ficar atento àquilo ali. Fantástico, ano passado, deu uma matéria de um jovem de 17 anos que já tinha roubado mais de 40 milhões em vários estados. Sim. Porque ele entrava pela porta da frente. Facilidade. Né? Teve o caso da Isis Valverde também, né? Não, aquilo ali é um absurdo eu fiquei do assim, absurdo. Meu Deus, como que pode acontecer isso, como gente? Que o facilidade que ele teve de entrar. E só porque disse que era primo, era parente. E num condomínio que ela mora, ela é uma atriz, né?
bem-sucedida, casada com um mega empresário. Então a gente imagina no Joá, né, que é um bairro que só tem, né? E aí a gente não está escalonando de quem é mais importante ou não é. Sim. Mas se acontece isso em um condomínio que tinha que ter uma segurança máxima, imagina não popular, mais popular, né? Como que uma pessoa entra 3 vezes e vai para a porta de uma pessoa dizendo que é primo, e vai para lá. Entrega coisa. Estranho aquilo. Mas é o que você estava falando. É esse olhar atento e o cuidado do porteiro faz toda a diferença nesse momento, né? Toda a diferença. E às vezes quer ganhar tempo e tal, e aí acabou colocando ela em risco, né? Sim. E ele acabou sendo preso. Mas, Suzy, o que você estava falando que hoje o maior problema lá no Rio, né? Essa questão aí foi o abandono de idosos. Em Campos, você sabe qual é? O que mais chega para vocês? A gente tem muito caso de violência contra a mulher ainda, muito caso. E aí também as mulheres têm que ter, se tiver medida protetiva, tem que avisar imediatamente portaria para não deixar entrar, e não pode deixar mesmo. Também não é obrigado a saber, tem que avisar. Tem que avisar, né? É muito importante mesmo esse alerta se a pessoa, não é o acusador, né, mas o ex ficasse, mesmo se ele for o proprietário, se houver a medida protetiva, ele não pode entrar, né? Assim como se um funcionário não está trabalhando mais, tem que avisar, entendeu? E é importante, porque ninguém tem bola de cristal, ninguém pode adivinhar, e nem também ficar contando com a sorte, achar que comigo não acontece, não... Então tem que avisar para que ele não entre mais, né, no condomínio e tal. Então, violência contra a mulher é uma coisa gravíssima que acontece muito aqui em Campos. A questão do idoso também, bastante. Abandono, né? Abandono de idoso. Essa questão de criança solta em condomínio. Porque está no condomínio, está seguro. Não está. Né? A gente vê casos aí que as crianças não estão seguras nem dentro de casa, né? Verdade. Quanto mais, né, em áreas externas. A questão, assim, a gente citou naquela hora, né, aquele caso envolvendo até dependência química, saúde mental. Isso é também uma questão que preocupa? Sim, a gente está inclusive no Janeiro Branco, né? E assim, é uma questão também, assim, casos de usuários de entorpecentes, né? Casos de pessoas com problemas, como eu falei com vocês, né? Não tem essa de, porque eu tenho um apartamento, vou botar fulano lá para morar, sozinho, e qualquer coisa me fala. Não tem isso de qualquer coisa me fala. A gente passou um período que tinha muitos síndicos com problemas também de saúde mental, pelo estresse, pela cobrança, pela violência sofrida, porque às vezes as pessoas vão para grupo de WhatsApp e falam, acham que podem falar o que querem. A Justiça já deu várias decisões condenando moradores que foram para grupo de WhatsApp, falar, tá expondo família de síndico, né? Tá aqui, ó, tá viajando, tá na praia com meu dinheiro, que não sei o quê. Então a Justiça já deu várias decisões nesse sentido. As pessoas têm que ter mais responsabilidade, né? Se você vai falar, se você acha que isso... Tem provas. Você tem provas, então mostre as provas e procure, né, o caminho judicial, o que for. Sim. Ou se candidate a síndico, né? Porque ninguém quer. Ninguém quer ir à Assembleia, né? Só quer depois ficar reclamando... Né, em grupo de WhatsApp. Julgar é mais fácil. É mais fácil. Julgar e cobrar, né? É claro que quando você vê que tem alguma coisa errada, você tendo provas, você tem que denunciar. Você tem que falar. Aleatório, assim, uma coisa aleatória é mais difícil. Suzy, no ano passado, você teve a 6ª edição, né, da Expo Meu Condomínio. Meu Condomínio. Isso. O tema central que vocês tiveram, assim, foi essa questão da violência? Foi da segurança. A gente teve lá o Coronel Ibiapina, né, secretário de Segurança aqui de Campos. A gente teve um representante do 8º BPM também falando, né, sobre as ações
da Polícia Militar, né? Até que a gente tem recebido muitos elogios por conta desse grupo de WhatsApp. E o Coronel Biapina foi lá falar também da possibilidade de condomínios integrarem as câmeras ao sistema da prefeitura, né? As câmeras externas, mas tem todo um regramento, é lógico. Eu vi que você né? até esteve lá conhecendo, né? Estive lá, estive lá Por com sinal, outros síndicos. tá sendo muito importante, né? Sim, para esse Está sendo muito reconhecimento, importante né? na cidade, está prendendo muita gente, está acontecendo muita coisa. Claro, prendendo quem está com problema. Sim, né? mas quem é reconhecido, né? E tem mandato de prisão mas em aberto. Está sendo muito favorável, né? Está sendo muito favorável. É muito importante. E o tema central, cada ano a gente tem um tema, foi esse, mas também a gente falou sobre segurança na questão da manutenção predial, né? Que é uma coisa, Campos tem a lei da auto-vistoria, já foi criada no governo Rafael, foi regulamentada no governo Vladimir, mas ela até hoje ela não é posta em prática como deveria, porque não tem, por exemplo, um regramento. O cara vai lá, porque de 5 anos tem que fazer essa vistoria, né? Um engenheiro tem que ir, né? E ver se está do para-raio até o subsolo, se for o caso de condomínio, né? De prédios. Sim. Ou no caso de condomínio, elevadores, tudo, eles vistoriam tudo. Mas assim, isso não exime da vistoria que tem que ser feito o elevador mensalmente, né? Mas ele vai lá ver se aquela rachadura ali, que ponto que ela, até onde que ela afeta, o que precisa ser feito. Sim, tal. sim. O Rio, por exemplo, tem um sistema que é todo online. Então, o engenheiro vai lá, faz a auto-vistoria, é chamado de auto-vistoria, porque o próprio condomínio, ele é responsável por fazer. Porque como é que surgiu essa lei da auto-vistoria? Vocês vão lembrar que lá atrás, acho que foi, nós estamos em 2026, acho que foi em 2014, que caiu um prédio no centro do Rio, que aí estava uma obra, e caiu o prédio, um hotel, e ali perto do Teatro Municipal. A partir dali, que foi, né, acho que morreram 4 pessoas e tal, já existia, né, precisava, mas o governo que precisava fazer essa vistoria. Não tem fiscal que dê conta disso, né? Ainda mais com esse crescimento. Com esse crescimento, né? Naquela época já não dava, imagina agora. E aí foi criada a lei da auto-vistoria, uma lei estadual, e cada município faz a sua regulamentação. Aqui, né, como eu falei, no governo Rafael, acho que foi 2016, 2015, alguma coisa assim. Não. Deve ter sido de 2019 ou 2020, que foi... Quando Vladimir entrou, foi regulamentado, mas não tem essa regulação ainda. Lá no Rio, ele chega, o prédio contrata o engenheiro, ele vai lá, faz a vistoria, faz o laudo com foto e tal... precisa fazer isso, reforçar um pilar, a caixa d'água está de alguma forma. Ele coloca isso no sistema da prefeitura, já sai o tempo que o condomínio tem para fazer. Aí, se não chegar naquele tempo, né, se o novo laudo dizendo que ok, foi feito, está tudo ok, aí sim a fiscalização vai lá e aí multa o condomínio e tal. A gente sabe que muitos moradores não querem, vai gastar dinheiro fazendo isso, não sei o quê. Né? E um negócio super necessário, porque vida não tem preço. Não, teve um caso recente também de um acidente no elevador, né? Sim, aqui aí eu não sei o caso, se era... Está sendo investigado ainda. Está sendo investigado. Foi difícil. Ô, Suzy, agora vamos falar da questão da infraestrutura, né, Liliane, que a gente estava até comentando antes, da grandiosidade de os condomínios de alto padrão que Campos tem, né? Tem condomínios aqui que tem
pista de corrida, tem, né, tem mini fazenda, tem tudo, né? E as crianças são criadas ali naquele ambiente, né? E com toda a proteção. Alguns até acham que é um nicho, Uma bolha, uma né? bolha Uma bolha. muito grande. Como é que você vê isso? O que você acha disso? Assim, eu acho que, né, a gente é de uma outra época, né? Mas entendo também essa necessidade que as pessoas têm de protegerem cada vez mais seus filhos, né? Acho que deveria ser medido, né? Que a proteção não pode ser só contra o externo, né? Mas às vezes, e a gente tem visto isso também muito, que meu filho tá quietinho, graças a Deus tá lá dentro do quarto e a gente vê que o perigo tá lá dentro, né? Então, assim, mas é uma realidade. Como que a sociedade vai lidar com essas pessoas? Porque tem condomínios, Frânio, que aqui em Campos não, mas no Rio, por exemplo, tem condomínios que tem até escolas lá dentro. Nossa. Então, a pessoa literalmente não precisa sair de lá Pra para nada. nada. A escola tem aula de Academia. inglês, tem balé, tem judô, tem natação, tem tudo ali, futebol. Então, ele não precisa sair dali. Daqui a pouco com até nada. poderemos ter aqui, né? Porque Sim, é uma, já uma- tem né, uma tendência, né? Uma tendência. Já tem academia, já Sim. tem. Mas é uma bolha, né? É uma Suzy? bolha, é Não uma deixa de bolha. ser, Então, né? mas é o que Os as iguais pessoas... se juntam. É o que eu falei no início, as pessoas estão procurando segurança e conviver com seus iguais, né? Uhum. Mesmo que às vezes os seus iguais não sejam Tão iguais assim, tão né? iguais, nem tão, É. né, de tanta segurança dessa forma. Mas é o que procuram, muita gente procura, né? O mercado condominial, ele hoje, ele teve com a pandemia uma expansão em um ano que ele teria em 10 anos. Né? Então, já existiam as pessoas e tal, mas quando fechou, que as pessoas foram para dentro das suas casas, né, elas começaram a ver de outras maneiras. Primeiro, né, passaram a conhecer seus maridos, suas esposas, passaram a conhecer seus filhos, os barulhos que a casa, o apartamento fazia, que eles não tinham noção, né? Porque a gente quase não para em casa. Né? Então, assim, foi um choque muito grande de conhecer aquilo ali. Quem pôde também procurou, né? Aí, vou procurar uma casa, porque no prédio, uma época a gente não podia nem sair à rua, mas dentro do condomínio você podia caminhar, você podia, né? Uhum. No caso principalmente de condomínios de casas. Então, a gente teve um crescimento muito grande nesse sentido. Ali naquela área, principalmente ali atrás, né, do antigo Boulevard, um crescimento enorme. Né? A gente tem Os condomínios de alto padrão estão todos ali, não, né? Tem espalhados. Não, tem espalhados. Ali tem bastante, mas tem ali na BR-356, né, indo para Metafona, tem aqueles ali do outro lado. Que são antigos, né? Que são antigos, bem, né? são. Isso tem novos à vista também, né? Também. Ali para aquele lado do Cidade Jardim também tem. E tem o Alphaville lá atrás. Então, assim, são bem espalhados, mas tem, né, algumas concentrações, né, como ali naquele caso. E aquela área do hipódromo, Suzy, que também vai ser transformada, né? Ali o antigo Jockey Club ali, né? Que vai ser, né, o que parece, vai ser você construir 2 condomínios ali. A área é muito grande. Senhora, aquilo ali dá para fazer escola. Ali dá pra fazer tudo, supermercado, escola. Ali assim, é super bem localizado, né? Muito. Ali vai ser. Vai para as praias, você vai para perto de tudo, tem tudo ali perto, supermercado, academia. Em avenidas que cruzam a cidade inteira, né? Ali, Suzy, aquela parte histórica ali, ela provavelmente deve ser... A fachada. A fachada deve ser preservada, né? Porque eu acho que ali vai ficar até bacana, né? Porque aquela fachada é muito bonita, né? Uma entrada ali, né? O portal ali ia ficar bem bacana. Mas o espaço ali é muito bom, realmente vai dar para fazer é muito grande. Condomínio muito bacana. Essa questão também, Suzy, ambiental, eu acho que ela vem sendo bastante, a gente falou de tecnologia, né? Mas eu acho que vem sendo uma preocupação também dessas novas construções, né? Sim, tem muitos condomínios que já fazem reuso de água, né? Que é uma coisa
bem importante. Coleta seletiva, a prefeitura tem coleta seletiva. Mas os energia condomínios solar também têm as suas internas, né? As suas coletas. Muitos, né? Ainda não é uma coisa Maioria, disseminada, né? não. Mas muitos têm, já né, colocam lá separado, e aí tem já o contato direto com as usinas de reciclagem e tal, que aí tem algumas que já tem caminhão que passa para buscar, porque eu acho que da prefeitura só tem 1 ou 2. Então já tem isso, mas é uma coisa que é agradável, é importante, né? Facilitaria muito a vida, né? Tanto da parte econômica como social também. Necessário, né? Mais que necessário. Necessário. Mais que fundamental nos dias de hoje, né? O que é mais procurado? Também, desculpa, energia solar também, Sim. muitos têm colocado. É outra né? Eu acho que nem é tendência mais, né? Já É uma realidade. É uma realidade, é importante porque você acaba economizando o valor, né? No começo ali, você tem o impacto de pagar, né? Os equipamentos e tal, mas a longo prazo você consegue recuperar aquele dinheiro com a economia, né? E fazendo bem para a sociedade de modo geral e desafogando, né, a energia elétrica, que a gente tem visto vários problemas. Né? Essa questão da expansão dos condomínios vem movimentando, né, o setor da construção civil, o mercado imobiliário como um todo. Outros setores também estão nessa... Que outros setores a gente poderia dizer que também estão se... Essa questão da segurança, empresas de limpeza e conservação, jardinagem, a gente tem muitas empresas de jardinagem, porque um condomínio que ele é bem cuidado, que ele não só, né, na aparência, mas que ele tem um clima bom lá dentro, que ele faz a manutenção, que ele está em dia com as suas obrigações, ele valoriza o imóvel, né? Então, assim, as pessoas às vezes acham que deixa para lá, isso é bobagem, mas não é, isso é uma valorização do imóvel. Claro. Então, se você tem um condomínio, se você chega para alugar ou para comprar um apartamento, por exemplo, e tu chega lá, tá tudo descascando, tá caindo, você entra, ninguém pergunta. Lixo, né? Por tudo quanto é canto. Você não vai querer, quer dizer, você vai tentar pelo menos evitar ir para lá. Então, assim, é uma gama muito grande, né? Então, a gente tem mercado imobiliário, segurança, limpeza e conservação, personal, porque tem gente que dá aulas lá dentro, então juntam vários moradores, vai um personal para lá, vai uma aula de dança. Tem serviços em geral, né? A gente movimenta a economia, né? Movimenta bastante. Movimenta a E o que economia. procuram mais? É o vertical ou horizontal? A gente tem ou não tem essa... aqui assim, não dá para fazer exatamente uma previsão dessa, porque Campos já é uma coisa atípica, né? Porque uma planície cheia de prédio. Mas, assim, a gente tem, né, as grandes concentrações aqui de prédios, Pelinca, Formosa, enfim, principalmente aqui nos grandes centros, mas também a gente tem Jockey Club, tem prédio para tudo quanto é lá. E também essa parte, quem pode, né, comprar uma casa, opta por casas residenciais. Eu acho casas, né, em condomínios residenciais. E assim, mas o que acontece? Você não pode chegar em um condomínio residencial, por exemplo, e falar, vou construir aqui do jeito que eu quiser. É uma coisa bem interessante, você tem que levar, a maioria desses condomínios, você leva a planta, além da autorização da prefeitura, tem que ter uma autorização da comissão do condomínio. E outra coisa, tem um acompanhamento dessa comissão da obra, né, para saber se está sendo feito aquilo ali, para não... E aí, sem desmerecer ninguém, mas a gente entende também que você
Tem um padrão. Eu vou dar até um exemplo para não ser, né, dizer que estou sendo elitista. Tem um condomínio aqui em Campos, que é de classe média e tal, só que lá só podia ter casa de um andar. Podia ser uma casa grande de um andar. Um morador resolveu fazer uma casa de 2 andares, né, fazer um puxadinho. E aí recebeu notificação, disse que não ia derrubar, que ia fazer e fez. 2 anos depois de pronto, saiu a decisão da justiça, mandou derrubar a parte de cima. Entendeu? Porque gente, foi acordado lá atrás. Então, tem lugar que você pode fazer. Volta a questão do bom senso, né, gente? Mas as pessoas são difíceis. E outra, você já chega de um condomínio, você vê que tudo é plano. Como é que você vai querer? E dá a importância de você ler o que você assinou, de você lembrar que você aceitou aquelas condições ali, né? E Suzy, agora também, as praias, São João da Barra, por exemplo, já está ganhando também os condomínios, né? Gruçaí, eu acho que estão chegando 2, no mínimo, pelo menos que eu tenho conhecimento. Tem Chapéu de Sol, tem. Também, Chapéu de Sol também tem. Na cidade ainda não. Indo para Lagoa de Cima, eu nem sabia... Foi ano passado, ano retrasado, que eu fui à casa também. de um amigo meu, que eu fui descobrir que tinha um condomínio lá grande. Tem tempo que eu não vou, mas eu cheguei a ver a placa lá, as placas. Agora, lembrando aqui de você falou dessa questão do padrão, eu tô lembrando das entrevistas recentes de João Gomes. Ele passou por uma situação recente, né? Ele comprou o terreno no condomínio, só que ele queria uma casa com telhado e não queria aquela do padrão, até chegar a um consenso ali. Ele queria fazer uma lá do jeito lá do Nordeste e tal, e ele não podia, né? Tem regra, porque morar em condomínio é muito difícil, porque você tem o seu individual, lógico, mas você mora num coletivo, então você tem que aprender a respeitar o outro. Sim. Eu posso fumar no meu apartamento? Pode. Você só não pode fazer atrapalhar o vizinho. O cheiro chegar até o vizinho. Difícil aí isso, né? Aí eu vou pra sacada ficar fumando. Quando é cigarro ainda tá bom. Aí o de cima não suporta. Aí nesse caso, que tem área pra fumante, vai lá pra baixo. Ele se fecha dentro de casa, fuma lá dentro. Porque o de cima pode ser alérgico, pode ter problema de saúde. Pode não gostar. E aí? Mas eu tô na minha casa, mas você, né, o seu direito vai até o direito do outro. Sim. Você tem que pensar direitinho antes de optar pelo condomínio. Tem regras e regras, exatamente. Né? Não é bem, nós estamos chegando ao final desse bate-papo tão gostoso, tão importante, rápido, né? E a gente queria pedir a você para deixar suas considerações finais aí, algum conselho que você possa dar para o coletivo. Né? Falar um pouquinho da revista, qual é o Instagram. Da revista também. A gente está colocando também o seu Instagram. A revista, ela tem Revista Meu Condomínio, _, né, que é aquele tracinho lá embaixo. A gente tem o site também, o site da revista Meu Condomínio. O site tem atualização diária, com vários assuntos sobre condomínio, sobre infraestrutura. Temos os nossos eventos, né, que a gente traz gente de fora, a gente faz, né, bom, que a gente faz sorteios, várias coisas. Ano retrasado a gente sorteou um final de semana com tudo pago pro síndico, esposa, lá no Vilarejo Hotel, lá em Rio das Ostras, foi fantástico. Cada ano a gente faz alguma nova, coisa, né? Além da atualização das informações, porque o síndico ele precisa estar consciente do que está acontecendo, saber o que está acontecendo, porque o mercado condominial é muito grande e o síndico hoje ele é muito cobrado, ele pode responder judicialmente por várias questões, né? Tanto da área civil como até criminal. Então é fundamental que ele
conheça o que ele está fazendo. A gente, quando começou, a gente teve, eu falo que um trabalho em dobro, né? Porque foi organizar o mercado, porque os síndicos, muitos não se conheciam, não se falavam, e você tem que conhecer, o mínimo que você faz é conhecer o mercado que você atua. Conhecer e se unir, né, gente? E se unir. Eu acho assim, não precisa ser amigo, Não, porque precisa ser tem amigo, uma mas se unir, competição, eu às digo, vezes, ali. Mas eu digo em termos de comunicação. Né? De saber, ó, a gente teve, só contando aqui rapidinho, semana passada, uma síndica botou lá no grupo da gente que estava tendo um problema que ela tinha desde 2023 de fogo que bota um terreno baldio do lado do condomínio dela. E aí ela botou o vídeo. O fogo era aquela fumaça preta de borracha, de borracha. Aí um síndico que estava lá falou assim, eu conheço de uma construtora, esse terreno baldio é um terreno particular de uma construtora. Aí eu conheço, vou falar. Rapidinho ele falou com o encarregado lá, foi lá para pagar. Eu falei assim, vou fazer a matéria. Entrei em contato com a assessoria da construtora. Ela mandou a nota dizendo que já tinha ido, a equipe ia, que eles iam reforçar tanto o muro, a cerca, sei lá o que era, e a segurança também, para não acontecer de novo. Era um problema que eles estavam tendo desde 2023. De comunicação. A gente conseguiu Isso que eu tô falando. resolver um problema de comunicação. Um problema que era de comunicação e por isso que é importante né, ter a pessoa que faz esse elo aí. Suzy, obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês pelo convite, adorei estar aqui. Foi um prazer recebê-la. Gente, acompanhe o Ponto de Pergunta nas redes sociais. O programa completo está no YouTube, você pode acompanhar lá. E até o próximo episódio. Até mais.